aí, estudante para o Exame Nacional do Ensino Médio, como é que você tá? Tá tudo bem? Como é que tá aí os preparativos para o grande dia, o dia da prova, o dia do Enem? Tá chegando, hein? Tá quase lá. Bom, já que nós estamos quase chegando, precisamos de continuar falando de um importante item da nossa prova, que é a redação. Falamos já da introdução e hoje nós iremos entrar numa outra parte importantíssima para a produção do seu texto, tá bom? Eu sou o professor Magno Andrade e hoje nós falaremos sobre o desenvolvimento da redação. Portanto, na aula de hoje iremos observar as partes que podem compor o desenvolvimento da redação padrão Enem. Lembrando, gente, que a estrutura que eu estou passando para vocês aqui é uma sugestão de estrutura, tá? Professor, eu tenho que fazer do jeito que você está mostrando, porque senão eu vou perder ponto? Não, gente. Isso aqui é uma sugestão. Você pode ter outras formas de estruturar o seu texto dissertativo argumentativo padrão Enem, tá bom? É importante também que vocês atentem-se para o seguinte: eu não estou passando aqui para vocês uma receita de bolo. Isso que nós estamos construindo aqui não é uma receitinha que você tem que seguir daquele jeitinho e que só pode fazer daquele jeito. Eu estou passando as partes principais para que vocês conheçam a estrutura, conheçam o que deve ter no seu texto, para que, independente da forma como você escrever, você possa colocar essas informações importantes para a estrutura do gênero e não perder ponto na competência 2, tá bom? Vamos lá então. Antes, nós vamos relembrar o que vimos sobre a introdução, tá? Então, quando nós estudamos sobre a introdução do texto, nós vimos que a introdução pode ter 4 partes. Lembrem-se, 4 partes. Não necessariamente são 4 frases. Eu posso ter 2 frases que vão compor isso aqui, uma que vai compor esses 2 e mais 2 frases que vão compor a tese, tá? Não importa, eu estou dizendo aqui de partes. E em relação às partes, nós temos a alusão ou definição. Também, gente, aqui não está a ordem. Eu tenho que pôr a alusão, depois contextualização, depois o tema, depois a tese. Também não é ordem, mas são as partes importantes para compor a sua introdução, tá bom? Então, olha, a gente pode começar o texto com uma alusão ou com uma definição de algum termo que esteja presente na frase tema, lá no tema que lhe foi dado para poder escrever o seu texto, tá? Se eu não tenho definição, se eu não sei definir algo que está ali, por exemplo, tecnologia, eu não sei definir o que é tecnologia, não tem problema. Você pode, por exemplo, fazer uma alusão histórica. E aí, uma alusão histórica que você pode fazer é no século XX, que houve um grande avanço tecnológico com a chegada da internet ali no final dos anos 90. É uma alusão histórica interessante. A alusão, professor, precisa de ser só histórica? Eu só posso dizer da história? Não. Você pode fazer uma alusão filosófica, sociológica, uma alusão política, uma alusão econômica. A alusão, gente, é aludir, é fazer menção a algo, tá? Então, qualquer coisa que você perceba que pode ser utilizada para poder iniciar ali o seu texto e que tenha a ver com o tema, ótimo, não tem problema. Pra vocês terem uma ideia, essa semana eu escrevi um texto mais ou menos no padrão Enem. E o texto falava sobre a importância da Libras para as pessoas surdas. Sabe como que eu comecei o texto? Falando sobre o filme Tarzan. Nada a ver, professor, Tarzan com a importância da Libras, mas eu quis dizer por meio da exemplificação do filme que nós, seres humanos,
temos, né, a inerência à comunicação. Todo mundo nasce para se comunicar. E que o Tarzan, por exemplo, desenvolveu a comunicação dele com aquele meio que ele vivia, que no caso eram os gorilas. E que, assim como todo ser humano, pessoas surdas ou ouvintes também têm a inerência para se comunicar. Olha só que legal. Eu fiz, então, uma alusão a um filme, a um desenho animado. Isso pode ser feito? Claro que pode ser feito, tá? Desde que você faça isso de uma forma bem construída, beleza? Depois da alusão tem a contextualização. Se eu falei de Tarzan e o meu tema é da importância da Libras, tem coisas distantes aí. Eu preciso então de fazer uma ponte que vai ligar aquela alusão que eu fiz ao tema que eu estou discutindo. E esta ponte é feita por meio da contextualização, tá? Depois você vai apresentar o tema e, por fim, vai apresentar a tese, ou seja, o seu posicionamento, o seu ponto de vista em relação ao tema que você deve escrever o seu texto. Beleza, gente? Vamos continuar então. Já lembramos as partes da introdução. Você pode dividir a tese em duas. Assim, poderá criar um parágrafo de desenvolvimento para discutir uma tese e outro para discutir a segunda tese. É como se você apresentasse dois posicionamentos referentes àquele tema. É um conselho que eu vou te dar. Eu, ao escrever os textos, principalmente textos dissertativos padrão Enem, sempre divido minha tese em duas, tá? Porque, dividindo a minha tese em duas, eu vou ter, digamos que, assunto para poder discutir no meu desenvolvimento. Vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer isso. Vamos supor que a gente vai escrever um texto, cujo tema é possibilidades de disseminar a empatia pela sociedade, tá? Então, eu tenho aqui um assunto central, que é disseminar a empatia. E aí, eu preciso de falar das possibilidades, como que eu posso propor que a gente dissemine a empatia pela sociedade, tá? Para quem não sabe, empatia é algo que todos nós precisaríamos de ter. E que se todos nós tivéssemos empatia, com certeza o mundo seria bem melhor. A empatia é quando eu tenho a capacidade de me colocar no lugar do outro, mesmo que às vezes eu não concorde com ela, mesmo que às vezes eu não goste muito daquela pessoa, tá? Isso é ter empatia. E aí, se eu tenho esse tema, eu vou escrever o texto e quero dividir a minha tese em duas. Quero fazer uma dupla tese. Como que eu poderia fazer isso? A tese 1, então, uma das minhas possibilidades. A divulgação midiática sobre empatia pode aumentar sua disseminação. Então, o meu ponto de vista em relação a este tema que foi proposto é que a mídia pode ser uma ferramenta que vai ajudar a disseminar a empatia pela sociedade. Além disso, um outro ponto de vista meu em relação a este tema é que a discussão nos meios escolares sobre a empatia pode ser uma possibilidade de disseminá-la. Então, além da possibilidade de utilizar da mídia, eu também acho, o meu ponto de vista em relação ao tema, é que discutir a empatia nas escolas também é uma forma de disseminá-la. Percebam, então, que eu tenho a tese 1 e que eu tenho a tese 2. O que eu posso entender? Como que eu posso organizar o meu texto na minha cabeça antes de escrevê-lo? Eu sei, então, que o tema, a tese 1 e a tese 2 devem estar presentes na minha introdução. Eu devo apresentar o tema e apresentar a tese. Lembra que é uma das partes, são duas partes da introdução? E eu
também preciso dessa forma, organizando dessa forma, eu consigo perceber que no meu segundo parágrafo, que já é o parágrafo de desenvolvimento, eu vou falar sobre a tese 1 no segundo parágrafo e vou falar sobre a tese 2 no meu terceiro parágrafo. Eu aconselho vocês sempre fazer o texto padrão Enem com 4 parágrafos. Introdução, primeiro parágrafo. Desenvolvimento, segundo e terceiro parágrafo. E a conclusão no quarto parágrafo, tá? Estruturando dessa forma, eu consigo, então, falar sobre a divulgação midiática sobre a empatia no segundo parágrafo e falar sobre discutir a empatia nas escolas no terceiro parágrafo. Compreendido, gente? Vamos ver, então, como que isso pode funcionar na prática, tá? O desenvolvimento é a parte do texto em que usaremos estratégias argumentativas para convencer o leitor do nosso ponto de vista. As estratégias argumentativas devem estar presentes no desenvolvimento, tá? Posso usar em outras partes? Pode, mas o desenvolvimento é a parte essencial para que haja estratégias argumentativas. Afinal de contas, nós estamos tratando de um texto dissertativo argumentativo. Portanto, eu preciso de ter argumentos no meu texto para que eu convença o meu leitor do meu ponto de vista. Então, no meu texto, eu preciso de convencer o meu leitor que eu posso disseminar a empatia por meio da mídia e por meio da escola. É isso que eu tenho que fazer no meu texto. E as estratégias argumentativas vão me auxiliar. Não fica desesperado, desesperada aí na sua casa, que nós teremos aulas em que trataremos especificamente das estratégias argumentativas, tá bom? E eu vou mostrar para vocês como que a gente pode argumentar, criar argumentos dentro do nosso texto, beleza? Vamos continuar então. O desenvolvimento pode ser estruturado da seguinte forma, com o objetivo de facilitar a nossa organização. E para que eu possa explicitar isso para vocês, eu utilizarei o tema do Enem de 2019, que é democratização do acesso ao cinema no Brasil. Por meio da análise do tema, eu consigo compreender que eu estou falando de um lugar específico. Então, eu não quero saber do acesso ao cinema lá nos Estados Unidos. Estou falando do acesso ao cinema no Brasil, tá? O assunto central é justamente o acesso ao cinema. E eu tenho uma palavra muito importante aqui, que é democratização. Quando eu falo de democratizar algo, eu estou falando de tornar aquele algo acessível para a população, tá? Por exemplo, no Brasil, nós temos uma política pública de democratização ao acesso à saúde, que é feito por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS. Isso é uma forma de tornar a saúde acessível a todos, tá? Existem alguns países que você precisa de pagar até para poder fazer a consulta da garganta inflamada. E aqui no Brasil é diferente. Nós temos a democratização desse acesso. Então, o que o tema quer discutir é justamente isso. Como a gente pode democratizar o acesso ao cinema no Brasil, tá? E aí eu vou mostrar para vocês as principais partes. A gente começa o nosso parágrafo. Pensa então, esse texto é a primeira frase, isso que vocês estão vendo aqui, é a primeira frase do segundo parágrafo de um texto. Então, suponhamos que a gente já tenha lido a introdução e nós estamos iniciando a leitura do segundo parágrafo, tá? A primeira frase é o que a gente chama de tópico frasal. O tópico frasal, gente, é como se fosse a introdução do parágrafo. O que isso quer dizer? Na primeira frase do meu desenvolvimento, eu devo dizer para o meu leitor o que eu vou discutir na
naquele parágrafo, tá? Vamos fazer a leitura. Nessa perspectiva, qual perspectiva? A perspectiva daquilo que foi discutido na introdução, tá? A cultura é imprescindível para a identidade de um povo e, indubitavelmente, o cinema é uma fundamental ferramenta de inclusão e de propagação de valores sociais. Gente, vocês conseguem perceber que na leitura dessa primeira frase aqui, eu já consigo identificar algo que essa autora colocou lá na tese? Provavelmente na tese dela, ela falou que o cinema é meio de inclusão e de propagação de valores sociais. E aí ela deixa claro para o leitor que, neste parágrafo, ela vai falar sobre essa perspectiva aqui, tá bom? E eu grifei nessa perspectiva porque ela pode ser utilizada como ela é, na verdade, um conectivo, que é algo muito avaliado na competência 4 da redação, tá bom? Vamos continuar. Agora a gente vai para o aprofundamento. Então, eu começo o meu parágrafo com um tópico frasal, que eu vou introduzir o assunto que vai ser discutido naquele parágrafo, e depois eu vou para o aprofundamento. Então, eu vou aprofundar sobre aquele assunto discutido no parágrafo, tá? Entretanto, de acordo com o geógrafo Milton Santos, no texto Cidadanias Mutiladas, a democracia é extremamente necessária para a fundamentação cultural do indivíduo, só é efetiva quando atinge a totalidade do corpo social, ou seja, na medida em que os direitos são universais e desfrutados por todos os cidadãos. Beleza? Este ou seja e o entretanto também são conectivos, tá? Conectivo interparagrafal, conectivo intraparagrafal. E aí, a gente vai ver isso com mais detalhes em outras aulas, tá? E aqui, olha, uma das estratégias argumentativas que essa autora utiliza no texto dela, no aprofundamento, é o discurso de autoridade. Então, não é ela que diz, mas é o geógrafo Milton Santos, alguém que tem propriedade em dizer o que ela afirma aqui, beleza? Por fim, a gente termina o nosso texto com a frase conclusiva. A frase conclusiva, ela sempre deve ser iniciada com um conectivo conclusivo. Então, dessa maneira, isso comprova, portanto, tá bom? Dessa maneira, a concentração das salas de cinemas em áreas com alto desenvolvimento econômico e o alheamento de milhares de pessoas a esse serviço provam que não há democratização do acesso à cultura cinematográfica no Brasil, marginalizando grande parcela da sociedade desprovida de recursos financeiros. É dessa forma que ela conclui este parágrafo, tá bom? Continuando. A gente tem o segundo parágrafo dela. Então, ela começa com outro assim, que é um conectivo, apresenta o tópico frasal dela, ou seja, a introdução do parágrafo, em que ela fala: os preços abusivos de ingressos, a divisão das salas em categorias de conforto e a proibição de entrada de bebidas e alimentos que não sejam vendidos no estabelecimento dividem ainda mais a sociedade. Ela diz aqui, então, basicamente, da segunda tese que ela apresentou lá na introdução, tá? Continuando. Aqui, ela traz o final deste parágrafo. Nós temos aqui, então, o aprofundamento, olha só, que ela vai discutir sobre outras questões e ela também traz um discurso de autoridade, porque ela cita o Pierre de Bourdieu e ela termina o texto, olha só, mais um conectivo conclusivo e ela coloca a frase conclusiva do texto dela. Tranquilo, gente? Bom, essa é uma sugestão de estruturação para o seu desenvolvimento, beleza? Na aula de hoje, portanto, nós observamos as partes que podem compor o desenvolvimento da redação padrão Enem. Essas foram as referências que eu utilizei. Muito obrigado por você continuar aqui comigo nesta aula e a gente se encontra na nossa próxima aula, tá bom? Beijos e até lá!